Tudo bem, pessoal? Salve, salve a todos! Prontos para mais uma aula de história? Muito bem. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar a história deles que durante muito tempo foram considerados aí os heróis do Brasil, os desbravadores do Brasil, aqueles que realmente tiveram a coragem e a audácia, né, de desbravar esse território selvagem, né? Os heróis, né? Quem serão esses heróis, né? Será que alguém aí sabe? Só pode ser o Superman, né, professor? Essa é fácil, né? Só pode ser o Superman. É, seu Juscelino. Na verdade, eu diria, seu Juscelino, que tá mais para Deadpool. Ai, cena pós-créditos, eu amo. Cena pós-créditos. Elas são tão especiais, né? É só você e a sala de cinema, todo mundo sabe. Mas só você sabe que tem. É, você pegou. Muito bem, pessoal. Heróis, vilões, né? Quem foram realmente esses bandeirantes? Bom, historicamente, pessoal, os bandeirantes contribuíram para a grande extensão que hoje é o território brasileiro, né? O território brasileiro ele é imenso, é o maior país da América do Sul. Porém, nem sempre foi assim. No ano de 1496, bem antes aí, né, 4 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, esse território já havia sido dividido lá na Europa, lá na Espanha, né, na cidade de Tordesilhas. Uma linha que de norte ao sul dividia o território entre Portugal e Espanha, né? O lado leste da linha, a menor parte do território, pertencia a Portugal. Já o lado oeste dessa linha, a maior parte do território, pertencia à Espanha, não é? E entre os anos de 1600 até por volta de 1800, esses bandeirantes paulistas, né, na época o nome aqui da região era São Vicente, né, a província de São Vicente, eles adentraram esse território, adentraram ao interior do Brasil, desrespeitando totalmente essa linha. Por conta desse ato, né, por conta dessa ação dos bandeirantes, hoje o território brasileiro é o que é, né? Esse imenso território. Eles contribuíram muito para isso, né? O que eles queriam de fato, esses bandeirantes, nesta época? Eles estavam basicamente atrás de pedras preciosas, né? Metais preciosos. Assim como a colônia espanhola, né, teve muita sorte, vamos dizer assim, né, com suas colônias na América Central, né, e no oeste da América, encontraram ouro em abundância ali, muito e muito ouro, não é? Aqui no Brasil eles também tinham esse sonho de encontrar ouro, né? Mas, na verdade, eles encontraram, sim, é claro que encontraram ouro, inclusive na região de Minas Gerais, mas o que eles mais fizeram de fato aí foi aprisionar índios, escravizar índios, né? Provocaram aí um extermínio generalizado, né? Colocaram muitas e muitas aldeias, muitas tribos, né, em extinção, né? O chamado etnocídio, né? Muitas aldeias, muitas culturas não existem mais por conta desse momento, né? Bom, mas antes de entender o que eles fizeram, se são heróis ou vilões, é você que vai decidir ao final, a nossa aula tem esse intuito, né? Estudar o que temos hoje, né? Na verdade, nós vamos analisar um documento e um texto, né? Para a gente ter uma ideia melhor do que foram esses homens aí, não é? E antes disso, a gente precisa ler aí um pequeno textinho para entender a diferença entre bandeiras e entradas, não é? Tem as bandeiras e as entradas. Vamos entender a diferença aí dessas duas expressões. Entrada. Tratava-se das expedições que eram organizadas pelo próprio governo, as oficiais. Bandeiras. Ao contrário da anterior, essas expedições eram organizadas e financiadas por particulares
como senhores de engenho, comerciantes, proprietário de minas, entre outros. Então, pessoal, essas eram as duas expedições, né, que existiam aí, como eu disse anteriormente, né? Então, o governo, né, o rei de Portugal na época tinha já esse interesse em procurar ouro, em encontrar ouro aqui no Brasil, né? Isso acabou acontecendo aí no século XVIII, né, na região de Minas Gerais, com bandeirantes aí, o Anhanguera, né? Ele acabou encontrando ouro ali e depois em outros lugares do Brasil também, né? Só que também temos as bandeiras, né? Então a entrada era organizado pelo governo, era ele que financiava, era o rei que financiava, né? Que comprava os alimentos, que fornecia as mulas, né? Para as tropas, o armamento, enfim, tudo que era necessário, né? Já as bandeiras era organizada ali pela própria população local, pelos comerciantes, tal, que necessitava dessa mão de obra escrava, né? No Brasil. E eles usavam a mão de obra indígena. Então os bandeirantes aprisionavam esses índios e vendiam esses índios aí na província de São Paulo. Ok? Bom, agora então, pessoal, a gente já vai partir para análise, né? Eu havia falado que era um documento, né? Na verdade, a gente vai analisar primeiro uma imagem, ok? Vamos lá. Muito bem, primeiro vamos fazer a leitura aí das referências da imagem, não é? Então tá lá. Esse é o Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, né? A pintura é de Benedito Calixto, de 1903. Agora a gente vai analisar um pouquinho melhor a imagem, tá, pessoal? Vamos colocar ela na tela aqui inteira, ver se pega aqui. Muito bem, vamos lá. Pessoal, notem principalmente as vestimentas, né? Olha só como eles estão elegantes, não é? Vamos ver se condiz com a leitura depois. Olha só a postura deles, né? Frente aí ao pintor, né? Frente à tela. Então nota que a impressão que dá é que são homens civilizados, muito bem educados, né? Se portam muito bem. E a ideia nossa agora é lembrar da época também. Vamos lembrar que São Paulo, nessa época, estava ascendendo economicamente com o café, né? Ele estava crescendo, estava mostrando o seu poder aí econômico, né? O café, o principal produto aí durante muito tempo, né? Vai permanecer aí. Então São Paulo queria aparecer nesse cenário aí, né? E o paulista parece que veio configurar esse herói brasileiro, né? Que devastou aí o país, né, que expandiu as fronteiras do país aí. Muito bem, vamos agora para o texto. Os brutos que conquistaram o Brasil, eles eram bárbaros sanguinários, matavam velhos e crianças e escravizavam por dinheiro. Mas sem os bandeirantes o país terminaria em São Paulo, por Juliana Bastos, né? Então vocês estão vendo aí a reportagem da super interessante, mas vamos ler o restante aí para entender melhor, né? Vamos lá. Bom, Ilha do Bananal, atual estado de Tocantins, ano de 1750, um grupo de homens descalços, sujos e famintos, se aproxima de uma aldeia carajá. Cautelosamente, convence os índios a permitir que acampem na vizinhança. Aos poucos, ganham a amizade dos anfitriões. Um belo dia, entretanto, mostram a que vieram, de surpresa durante a madrugada, invadem a aldeia. Os índios são acordados pelo barulho dos tiros de mosquetões e correntes arrastando. Muitos tombam antes de perceber a traição. Mulheres e crianças gritam e são silenciadas a golpes de machete, né? Uma espécie de machado pequeno. Os sobreviventes do massacre, feridos e acorrentados, iniciam sob chicote uma marcha de 1.500 quilômetros até a vila de São Paulo, como escravos. Foi assim a força que os bandeirantes conquistaram o Brasil. Caçadores profissionais de gente chegaram a lugares com os quais Pedro Álvares Cabral nem sonharia, nas andanças em busca de ouro e índios para apresar, né, para aprisionar. Bom, pessoal, então nós analisamos aí a imagem
né, de Benedito Calixto, de 1903, e um texto da revista Super Interessante, não é? Vocês viram que os dois são bem diferentes, né? A imagem de 1903 retrata aí os bandeirantes como homens civilizados, né? Até a própria postura deles, né? Muito bem arrumados, né? Se portam muito bem ali perante a câmera, né? Já o texto mostra um bandeirante diferente, né? Conquistou ali a confiança dos índios, né? Depois desumanizou os índios, escravizou esses índios, né? E trouxeram-nos até São Paulo, né? 1.500 quilômetros a pé, né? Então vocês percebam aí, né? Que o texto, inclusive, é baseado em documentos históricos, tá, pessoal? E hoje tem mais a ver aí com o nosso imaginário, um imaginário mais real do que foi ali aquele bandeirante, né? Vamos lembrar que nesta época, entre 1600 e 1800, o interior do Brasil era uma selva, né? Era o sertão do Brasil. E hoje o que você percorre de carro aí, que gasta 8 horas, 5 horas, né? 10 horas, eles demoravam semanas, dias, né? Ficavam anos e anos aí no meio dos matos, né? À procura de índios. Muitos entravam e não voltavam mais, né? Fundavam povoados, né? Pequenos povoamentos ali, como é o caso, por exemplo, de Jundiaí, né? Jundiaí foi fundado por um bandeirante, né? Rafael de Oliveira, em 1614. Então a gente tem que tentar entender como era aquele ambiente, né? Como era o Brasil naquela época também. E vocês notem a diferença, né? O texto fala que eles andavam descalços, né? Não condiz muito com a imagem, que mostra ele bem vestido e tal, né? Então é preciso levar tudo isso em consideração, né? Antes de formar aí a sua opinião, ver os dois lados da moeda. Bom, temos sim várias homenagens aos bandeirantes, né? Temos uma estátua, por exemplo, em Sorocaba, né? Temos também em São Paulo, né? Inclusive essa homenagem a São Paulo mostra os índios, né, sendo escravizados lá atrás. Ela tem esse tom mais moderno, né, mais atual, vamos dizer assim, né. Temos também em algumas cidades litorâneas, né, homenagem aos bandeirantes. As rodovias nem precisa falar, a própria rodovia dos Bandeirantes, né, que é um caminho que eles faziam ali, né, fizeram a rodovia em cima. A rodovia Raposo Tavares, né? A rodovia Anhanguera, né? Inclusive a história do Anhanguera é muito curiosa, né? Eu desafio vocês aí a pesquisar a história do Anhanguera, né? Esse bandeirante paulista aí. Pessoal, eu não vou me prolongar mais aqui, não é? Mas espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho melhor a história desses homens, né? Dos bandeirantes, que conscientemente ou não, eles foram aí os grandes culpados, né? Do território brasileiro ter essa extensão que ele tem hoje, né? Se eles não foram os únicos culpados, né? Eles foram aí os principais culpados, né? Do Brasil ter esse território gigantesco que tem hoje aí, porque como nós conversamos aí no início da aula, né? Eles não respeitaram lá o Tratado de Tordesilhas. Mas enfim, a ideia dessa aula era isso, né? Vocês analisar quem eram realmente esses bandeirantes, herói ou vilões, né? Depois de analisar os documentos, a ideia é você aí ter uma opinião melhor. Bom, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bem a aula, né? E nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal, e até logo.